Já se sabe já há algum tempo que nós estamos vivendo transformações, mudanças muito violentas de valores e costumes da sociedade, e é sempre bom produzir algum tipo de reflexão que nos leva a perceber mais essas mudanças, qual o rumo de onde elas se originam, para onde elas vão. Nesse esforço de tentar compreender essas mutações da realidade, a gente conversa aqui com profissionais, intelectuais, especialistas de toda a ordem. Hoje nós trazemos uma para produzir uma nova reflexão, a psicanalista Cristina Cantarino, com quem nós vamos conversar agora. Cristina, a ideia está trazendo para você uma proposta de reflexão sobre essa questão das relações familiares hoje. O que está sendo efetivamente e o que está se conseguindo, de fato, se transmitir nas relações familiares? Houveram muitas mudanças, né? Assim, o que a gente vê hoje é que os limites, né? Assim, eles não estão muito bem colocados, né? A gente vê uma perda dessa força simbólica das principais figuras, né, que é a mãe ou alguém que exerce essa função, e do pai ou de alguém que exerce essa função. Muitas famílias hoje não têm a figura paterna ou uma figura masculina que assuma essa função, né? Então, as crianças, né, ou até mesmo a gente vê casais, mas que os limites não estão bem colocados. Então, o que acontece? Muitas vezes esse casal vai à busca de especialistas, né? A educação está sendo muitas vezes delegada para a escola, para especialistas, se cobra desses especialistas, né, soluções para os problemas que muitas vezes antes um pai e uma mãe resolviam, né? Uhum. Então, em consequência disso, a gente vê crianças com dificuldades na escola, né, sem limites. Muitas vezes, em alguns casos, né, crianças até que ameaçam os pais, né, no sentido assim, se me der uma chinelada, eu vou ligar para a polícia, né? E o que a gente vai fazer com isso, né? Assim, tentar, eu acho que talvez a melhor maneira de se lidar com isso, né, seja uma reflexão, né? Os pais hoje pararem um pouco e refletirem, né? O que eu estou fazendo com a educação dos meus filhos? O que eu estou dando para eles? O que eu estou transmitindo? Quando eu falo transmissão, não é só dar ordens, né? Mas é colocar limites, olhar nos olhos, né, da criança, explicar, contar histórias, histórias até da família, né, de referenciais, né, histórias dos avós, de onde vieram, como é que se conheceram. Isso vai criando uma roupagem, assim como a criança precisa de alimentos, né, ela também precisa dessa roupagem simbólica, né? Veja bem, com essas mudanças que a gente até pensa que tem muito a ver com a urbanização, que antigamente você tinha uma população predominantemente rural e de cidades do interior, e hoje tudo tem de se aglutinar nas grandes cidades, né? Parece que também houve uma perda daquelas funções tradicionais. O pai deixou de ser essencialmente provedor, né? E a mãe deixou de ser também essencialmente a cuidadora, né? Isso mudou um pouco também, né? Está havendo um pouco de confusão. O que eu quero dizer com isso, né? Confusão, está tudo um pouco confuso às vezes, né? As mulheres saem para trabalhar, isso é normal, né? Uhum. Mas o que está sendo colocado, né? Assim, muitas vezes essa criança fica com alguém que cuida, que exerce essa função e não tem preparação para isso, né? Então tem uma diferença de valores aí que são passados para essa criança, e às vezes isso podia ser solucionado com coisas simples, né? A criança ela não precisa que a mãe fique com ela o tempo todo e cuide dela o tempo todo, a dona de casa antiga. Sim. Né? É uma questão de tempo, é uma questão de... não é passar várias horas com a criança, é estar ali inteira com ela, estar ali com carinho, banhar essa criança com palavras, com carinho, com disciplina, né? com limites, para ela saber qual é o lugar dela no mundo. Né? Uhum. E pai e mãe tem um lugar de pai e mãe, e a criança ser o terceiro na relação, ter o lugar dela. Né? Assim como o pai e a mãe devem ter o quarto, que é privado deles, a criança deve ter o lugar dela, que pode ser uma cama, pode ser um sofá,
né? Mas pode ser o quarto dela, que ela fique nessa terceira posição e não tudo junto. Né? Agora, esses impactos nas relações familiares que já não são mais como eram antes, como é que a gente pode explicar isso, Cristina? Isso é o quê? Isso é uma urbanização? Isso é as mudanças no mundo do trabalho? São os apelos de consumo? O que está explicando? O que a gente constata é a mudança. O que a gente não consegue entender, às vezes, são as causas dessas mudanças. O que está causando isso? Eu acho que são vários fatores, né? A gente vive numa sociedade capitalista, o imperativo do consumo, né? Do ter algo para ser valorizado, ou seja, não basta só ter um carro, tem que ser o carro X, tem que ser o carro do ano, não basta ter um telefone, ele tem que ser de última geração, né? Então, isso vai criando uma mudança, inclusive nos valores, né? Há 2 gerações atrás, por exemplo, ou antes, havia uma tradição, né? Os valores masculinos. O que é ser homem? Era isso, isso, isso. Esses valores, você se espelhava no seu pai, no seu avô ou num tio. Hoje, essa figura masculina, esse poder de interdição do pai, ele está perdendo o efeito. Né? Se você olhar, né, em locais públicos, né? Às vezes o pai está dando, ou a mãe dando uma bronca na criança, ou dá uma palmada, a pessoa às vezes se sente culpada. Quer dizer, e aí, quem é que vai botar limite nessa criança ou nesse jovem? Porque se ele não tem o limite, né, claro e delimitado em casa, como é que ele vai se comportar na escola, na sociedade, no trabalho depois? Né? Então fica uma coisa muito sem limites. Né? Eu quero, mas quer o quê? Né? Tem fome de quê? Para onde que a gente vai com isso, sem borda, sem limites? Né? Freud dizia que o importante, né, o que salva, entre aspas, uma criança, né, é a castração, é esse momento em que se delimita. Né? Você é uma criança, ela é sua mãe, separa a mãe dessa criança. Né? Ela vai ser cuidada, vai ser falada, né? Vai ser dada educação a ela, mas não essa confusão, né, de ficar preso ali. Isso gera uma série de consequências sociais e para essa criança futuro, jovem e, né, trabalhador, a posição dela no mundo. Né? Tem consequências nisso. Em 9 minutos a gente conversa com a psicanalista Cristina Cantarino. Voltamos já. Voltamos com 9 minutos que traz hoje a psicanalista Cristina Cantarino. Cristina, você estava mencionando a respeito da questão das relações familiares. Aí nós temos aí, junto com isso, os desafios para o casamento nessa era contemporânea. Né? Parece que os casamentos são relações muito mais estáveis. Né? Isso, de uma certa maneira, tem algum rebatimento na estrutura familiar? Eu acho que, de uma certa forma, né, o que é o casamento hoje? Né? É o ficar, né? É o morar junto, é toda uma preparação, né, que vem já com uma indústria por trás disso tudo. Né? Como os jovens costumam dizer, a fila anda. Né? Quer dizer, as pessoas até um certo tempo atrás, você perguntava, né, a pessoa estava numa relação, que não é fácil um casamento, né? São 2 mundos diferentes que se encontram. Essa falácia de que a gente vai encontrar a cara metade, né, é um negócio muito pesado, porque não existe isso. Às vezes a gente encontra um limão, né? Às vezes uma jaca ou um sapo. Mas como é que a gente vai fazer com isso? É ter muita paciência, é ter diálogo, é saber levar a coisa. E eu acho que isso, né, nesse tempo em que as coisas são muito rápidas, né, e que o consumo, não só de bens materiais, mas de se consumir, né, até as pessoas e as relações, que elas estão se tornando banalizadas. Então não se tem mais a paciência. Muitas vezes se tem uma briga e se vai para o rompimento sem conversar sobre isso. Ou às vezes casais que estão muito bem e de repente de uma hora para outra se separam e nem, se você pergunta, não sabe nem por quê.
né? Claro que isso vai ter um rebatimento nessa criança que veio ao mundo, ela veio ao mundo no lugar de quê? Pelo desejo de quê ou de quem? Porque se a criança não vem ao mundo pelo desejo desse casal, né, ela vem para quê? Né? Então, isso tem consequências também. Né? E não só no casamento, mas nas relações em geral. Né? É uma questão líquida, né? Ou seja, hoje você entra na internet, você vai numa rede social, você clica um botãozinho e vai acrescentando amigos. Né? Mas o que é isso? O que são esses amigos ou esses contatos que as pessoas passam horas ali tendo contato, mas cadê o contato visual? Cadê a palavra? Né? Cadê o encontro? Veja bem, casamento, sem saudosismo, né? Mas casamento normalmente primeiro era uma decisão muito séria na vida da pessoa. Né? Hoje a gente vê que ela tem uma característica de descartável. Casou, não deu certo, separa. Casou, a primeira briga, separa. Né? Antigamente tinha um compromisso de uma travessia, digamos assim. Ninguém casava para separar, né? As pessoas casavam para tinha um compromisso, inclusive, com a educação desses filhos. Essencialmente, né? Exatamente. Essencialmente com isso. Formar filho era em casa, né? Isso, a formação era em casa. Era em casa. Como isso agora, não, regra quase que geral não está se dando assim, então não importa, né? Então, às vezes você vê, a filha casou, não deu certo, já tem um filho ou mais, separa e vai morar na casa da mãe. Porque não tinha, inclusive, autonomia depois para se manter, né? E não tem, né? Então, assim, às vezes não tem nenhum homem nessa casa, né? Para servir de referência, ou um homem ou alguém que tenha função masculina para servir de referência, principalmente se for um menino. Né? Então, as referências que antes a gente tinha e davam um certo alicerce e uma segurança, né? É como se a gente tivesse muito aberto, né? Assim, é uma extroversão, uma necessidade de estar na pista, de estar no palco, mas você está no palco, agora você é só uma pessoa que aparece ali como figurante, você é o artista principal ou você é coadjuvante? Né? Então, eu acho que a gente precisa rever algumas coisas, né? Mas como que a gente vai fazer com essa questão da família e da transmissão? Coisas simples. Né? Voltar a pensar o que a gente pode trazer no contexto atual de coisas que fizeram efeito antes. Que funcionavam, né? Que funcionavam. Sem saudosismo, mas como no Renascimento aconteceu. Foram lá, pegaram aqueles valores e artes antigas, né? E se trouxe para uma época nova e se adequou ali. Né? Agora, a questão também é a seguinte, nós temos uma componente aí nova que é o ritmo urbano, né? Os apelos de consumo, né? Para atender essas expectativas, talvez as pessoas se submetem a ritmos de atividade que são predatórios do ponto de vista da relação familiar, né? E do ponto de vista da singularidade, né? Do sujeito, quer dizer, esse ser que caminha e não sabe para onde está caminhando. Né? Os valores que davam essa segurança não estão mais ali. Então, a gente está indo para onde? Né? Quer dizer, é todo um apelo para se ter algo novo, para se consumir, o trânsito, né? As questões das grandes cidades, cobrando algo e as pessoas com medo também. Né? Deixando de assumir a sua singularidade. Né? Esse potencial subjetivo que todo ser humano tem. E ainda dentro dessa singularidade, e essa questão também da pertença, né, do pertencimento, até que ponto hoje os vários grupos com que as pessoas identificam e que ela integra, passam às vezes a serem mais efetivos na definição do comportamento do que a própria família? Funciona isso também? Funciona, né? É o que a gente vê bastante. Inclusive, você vê torcidas de futebol, hoje em dia, o que andam fazendo? Isso é só um exemplo. Né? O ser humano, quando ele está em grupo, ele perde a sua singularidade. Isso, né? A gente já sabe que isso acontece. A necessidade de agrupamento é muito grande. Né? Isso são em algumas fases do ser humano. Mas o que se via antes, né? Por exemplo, o famoso almoço de domingo com a família ou um churrasco com a família, isso está sendo trocado pelas coisas externas.
tudo bem, todos temos direito a ter vários amigos, mas que se possa falar, que se possa olhar no olho e interagir, né? E que a gente vê muitas vezes as pessoas indo para bares ou restaurantes ou lugares assim, onde o som é tão alto que você não consegue conversar com o outro, né? Então é mais fácil conversar em rede do que conversar com o outro, dá menos trabalho, né? Ou seja, está faltando uma melhor qualidade na convivência, né? Que aí a gente entra na questão da melhoria da qualidade de vida. O que é qualidade de vida? É só uma coisa externa? É só o meio ambiente ter qualidade? E a nossa qualidade interna como seres humanos? O nosso produto interno bruto, né? O nosso produto interno como seres humanos, né? Cristina, agradeço muito sua presença aqui no nosso 9 Minutos. Muito grata. Em 9 minutos, a gente contou com a presença da psicanalista Cristina Cantarino, falando para nós a respeito das relações familiares. Até já. Sou passageiro.